Meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo. Meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo. E estou filmando aqui a segunda parte do vídeo, né, que foi paralisado por conta de uma ligação que veio para o celular. E nós vamos dar continuidade. Eu estava no primeiro vídeo falando. Esse aqui é o meu neto que está sentado aqui na sombra, né? Está aqui no monte comigo. Nós estamos dando continuidade no mesmo vídeo. E eu estava falando que meu pai e minha mãe, eles foram criados no centro de macumba, foram criados na macumba, na bruxaria. E lá aonde eles foram criados, né, eles contam uma história cruel, que a pessoa ficava como que desmaiado ou morto, né, dentro de um quartinho, recebendo ali instruções do diabo. E a pessoa não fica um dia nem dois, ele fica muitos dias, meu querido, naquele negócio. E ali dentro daquele negócio ali, a pessoa fica como se estivesse morto. E quando a pessoa volta dali, ele volta totalmente endiablado. Ele volta totalmente endemoniado. Quando se fala endemoniado, está se dizendo em ninhos de demônio na vida da pessoa. Você imagine bem um ser humano com um ninho de demônio. Quando a pessoa acorda daquilo 7 dias, não sei quantos dias, eu vou chutar aqui 7 dias. Se eu estiver errado, quem é macumbeiro, me desculpa, porque eu não sou macumbeiro, não fui criado em macumba. A gente escuta dizer, meu pai e minha mãe foram criados nisso. Meu pai já faleceu, né? Minha mãe ainda está viva, ainda posso perguntar a ela. Mas no momento eu estou aqui gravando essa segunda parte do vídeo. Então eles me contam, sempre me contou uma história que ficava lá nisso. Para piorar a situação, a pessoa que é macumbeira, aqui eu estou filmando em direção em Piabetá, Maurimácia, né? A Rua Guarani, Maurimácia, a direção aqui para Paranhos. E eu queria que você entendesse isso. A pessoa que está ali quase morto, né, paralisado, não come, não bebe, não toma banho, não acorda, o diabo tem esse poder de fazer isso. A pessoa sai dali totalmente com legiões de demônios no corpo. É por isso que Jesus falou que quem crê em Jesus recebe um sinal. Marcos capítulo 16, versículo 17. A pessoa recebe um sinal. E esse sinal que o crente recebe para quê? Esse sinal recebe para expulsar esses demônios. O ser humano ele pode ter com bilhões de demônios no corpo. Maria Mulambo, Pombagira, Chuncaveira, Emulu, né, Tranca-Rua, Zé Pilantra, todos esses nomes que você conhece. Ele pode vir incorporado com tudo isso. Mas quando chega diante de um crente mais fraquinho, aquele crente, aquela velhinha, aquela pessoa bem, né, que nem parece ser um nada, essa pessoa agora, ele tem o poder de dar ordem para esses espíritos sair. E esses espíritos obedecem à ordem do crente. Esses espíritos, ele obedece à ordem do crente, meu querido. Aquele crente cheio da unção de Deus. Porque o crente recebe o Espírito Santo. O crente recebe esse sinal. Com esse sinal de Deus. Agora aquele crente que gostava de fumar não gosta mais. Aquele crente que gostava de pegar um montão de mulheres. Ei, presta atenção. Sansão foi um homem que foi dominado por mulher. Lembra disso? A história de Sansão, quem vê filme sabe. Quem lê Bíblia sabe da história de Sansão. Para piorar a situação, escute bem. O homem mais sábio do mundo. Não teve homem antes dele e nem depois dele. O Salomão, filho de Davi. Salomão agora com tanta sabedoria. Ele entra em contato ou passa a ter na vida dele 700 mulheres. E depois mais 300 concubinas. Um homem com 1000 mulheres. Agora você imagina todo tipo de mulher linda que existe na face da terra. Se tem alguém bonito na terra que Deus fez, nada é maior e mais lindo do que a mulher. Ninguém pode dizer, meu querido, que existe aí alguém mais lindo do que a mulher. A mulher diz que o homem é bonito. Mas o homem você pode observar que tem uma estrutura musculosa, barbudo, né, grosseiro. A mulher nasceu meiga, macia, igual filé mignon. A mulher tem tudo de bom. E a mulher tendo isso tudo de bom, essa mulher, o diabo pega agora a mulher. Faz a mulher fazer Adão pecar. O diabo pega a mulher. Faz a mulher fazer Sansão pecar, o homem mais forte do mundo. Faz agora Salomão, o homem mais sábio do mundo, pecar. A mulher conseguiu fazer uma ruaça na terra. Houve uma mudança total no ser humano por causa da mulher ter dado ouvido à conversa do diabo. O diabo teve esse poder de usar a inteligência para pegar a mulher. Talvez se o diabo tivesse chamado o homem para uma conversa dessa,
o homem talvez teria se livrado, mas chamou a mulher porque sabia que a mulher, ela tem um jeito mais delicado, tem um jeito mais humilde, tem um jeito mais agradável, tem um espírito de mãe, tem um espírito de companheira. A mulher tem um jeito de ser amorosa, enquanto o homem tem um jeito de ser grosseiro. Se fosse com o homem, ele teria dado um fora: sai daqui, capeta, tu tá repreendido. Mas quando foi com a mulher foi levada pelas lábias do diabo. Ele é astucioso, mas escute bem esse negócio. E agora, da semente dessa mulher, que foi levada pelo diabo, na lábia do diabo, no papo torto de Satanás, essa mulher agora dá à luz um filho. Ela que deu luz a um filho. Deus poderia ter escolhido um homem para fazer isso, mas Deus escolheu a mulher. Ei, valorizando a mulher. A mulher agora, ela dá luz a um filho. E esse filho que essa mulher deu luz, chama-se Jesus. E esse Jesus, ele tem um poder tremendo, que aquele que crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe um sinal, ele recebe agora o poder para dar ordem para o diabo sair, e o diabo sai. Ele dá ordem para dizer sai, e o diabo tem que cair por terra. Ele tem que cair por terra no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. No nome de Jesus. Um homem que deitou pro santo. Que agora, para você que não sabe, a pessoa que é macumbeiro, ele para poder fazer milagres, porque para quem não sabe, o macumbeiro pisa na brasa e o fogo não queima. O macumbeiro, ele faz bruxaria, pede o diabo para matar alguém e o diabo mata. O macumbeiro, ele passa a ter poderes especiais na mão do diabo, mas para ele poder ter esses poderes, ele tem que ser gay. Ei, é isso mesmo. O macumbeiro tem que ser gay para fazer a vontade do diabo. Para fazer a vontade do diabo, o macumbeiro tem que comer carniça, tem que ir lá pro cemitério, praticar todo tipo de coisa ruim, a poder no sangue de Jesus. E essa pessoa que pratica todas essas coisas ruins, olha bem, presta atenção, ele fica numa situação, meu querido, incorporado. Ele vê o diabo pulando nas serras, ele consegue ter visões, ele consegue fazer coisas que ninguém pode imaginar. Mas depois de tudo isso que ele faz, na hora que ele dá de cara com o servo de Deus, um homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, agora esse macumbeiro, ele agora passa a receber de Deus um milagre da libertação. Meu pai agora fazendo tantas bruxarias, tanta feitiçaria. Meu pai agora vê um grupo de crentes pregando o evangelho igual eu estou pregando aí, falando para você que está ao alcance da minha voz. E meu pai então resolve fazer uma bruxaria, daquelas que ele sabia que funcionava contra quem não é crente. E ele resolveu agora a botar os crentes na macumba, para que aqueles crentes fossem derrotados, morresse como uma caveira, morresse seco. E meu pai, nessa ideia, chama os melhores bruxos que ele conhecia da época. E ali, na hora que começa então os trabalhos, o diabo avisa ele: contra crente não. Ei, você que está ao alcance da minha voz, isso não é brincadeira. Você que diz que a igreja é religião, você que fala que crente é fanático, ei, agora meu pai escuta do próprio diabo: quanto é crente não, quanto a esse povo ninguém toca. Esse povo pertence ao Deus Todo-Poderoso, pertence o cara lá de cima. E agora, quanto é crente não, tá entendendo? O meu pai que tinha poderes, que fazia e acontecia. Agora meu pai então pergunta: eles são mais fortes do que nós? Você sabe qual é a resposta? A resposta é essa: eles são mais fortes do que nós. E agora meu pai vai na igreja para conhecer a fortaleza dos crentes. Meu pai agora resolve ir na casa de Deus para saber que fortaleza é essa que esses crentes têm. E quando meu pai se aproxima da porta da igreja, o meu pai agora toma conhecimento de uma coisa que ele não sabia. O diabo não entra dentro da igreja a poder no sangue de Jesus. O diabo não entra dentro da igreja. E quando chega lá dentro, na porta da igreja, todos os demônios que incorporava meu pai, agora esses demônios saem, um por um, sai fora, larga meu pai sozinho. O macumbeiro só é violento, o macumbeiro só é poderoso, o macumbeiro só tem se tiver incorporado, se ele tiver os demônios dentro dele. Mas se ele não tiver demônio dentro dele, o macumbeiro é um Zé Ninguém, tá entendendo? O ser humano vira nada. Agora começa meu pai a chorar. Dizem que o homem não chora. Eu quero ver na presença do Espírito Santo
Quem é valente? Eu quero ver a presença do Espírito Santo. Quem é que não chora? Tá entendendo? E de repentemente, o meu pai agora começa a chorar. Aquela choradeira. Sem saber de onde, por que estava chorando. Já estava sem demônios. E agora estava o Espírito Santo morando dentro dele. Estava o Espírito Santo morando dentro dele. Agora é o Espírito Santo que brada dentro dele. Sem Exum Caveira, sem a Maria Mulambo, sem aqueles demônios que faz comer carniça, que faz tomar cachaça, fumar charuto. Ei, presta atenção. Aqueles que faz acender vela vermelha e preta. Sem esses demônios, meu pai agora começa, no nome de Jesus, fazer uma coisa linda, que é chorar. Jesus, Jesus, Jesus. Eu começo a clamar o nome de Jesus. Quem clama o nome de Jesus, meu querido, é diferente. Agora meu pai passa a ser crente. Ele já é falecido, mas morreu sendo um pastor. Morreu pregando o evangelho, ganhando alma para Jesus. Eu tenho 57 anos. Meu irmão mais velho tem 58 anos. E eu queria dizer para você, meu pai provavelmente, se estivesse vivo, né, teria muito mais de 100 anos. Muito mais, né? Muito mais de 100 anos. Minha mãe já tem 80 anos. E eu queria dizer para você que tá aqui o alcance da minha voz. Minha mãe também veio da macumba. Botaram pó de sapo seco, né? Transformaram a pele do sapo em pó para minha mãe beber aquilo, para morrer. E o Espírito Santo de Deus revela. E eles não beberam, nem minha mãe e nem minha avó, a mãe da minha mãe. E ela não bebendo, tomando conhecimento que aquilo era para matar ela. Ali o Espírito Santo bradou no ouvido, no coração, na mente, na alma deles, que o diabo queria matar eles. E Deus não deixou, porque eles tinham um chamado de Deus. Eles eram escolhidos. Agora minha mãe e minha avó de Jesus. Olha só que coisa linda. Não é religião, ei, não é religião. Jesus pega traficante, pega bandido, pega ladrão, pega pessoa que está aí no X-Vídeo, nesse site de pornografia. No site de pornografia, quantos crentes eu estou escutando aí, dando testemunho que Jesus tirou eles de lá. Tá entendendo? E quando Jesus tirou eles de lá, eles agora estão pregando a palavra de Deus. Aí você fala, mas como é que pode? Matou, roubou e agora diz que é crente. Nasceu de novo. Ah, você não entendeu não? Nasceu de novo. O camarada matava, roubava, estupava, praticava tudo que não presta na mão do diabo. Quem morava nele era a pombagira, o tranca-rua, Exum Caveira, o demônio da morte. Mas agora quem mora nele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa pessoa teve um novo nascimento. Você está entendendo isso, esse mistério? Não entendeu? Do jeito que você é, não crê em Jesus, não acredita em crente, não crê na Bíblia. Do jeito que você gosta da cervejinha gelada, gosta da prostituição. Salomão, ele teve 1000 mulheres. Como ele era rei, tá na cara que ele não escolheu aquela feinha, né? Ele não escolheu aquela caidinha, se é que tem. Porque na minha opinião não existe mulher feia. Aquela mulher que você olha e aí essa aí não presta. Alguém ama ela. Ah, você não entendeu? Não existe um sapato. Quando o pé é torto, tem um sapato para ele, tá entendendo? Existem pessoas que nasceram na terra com um olhar que ele bate o olho naquela que você despreza, ele olha e acha, essa sim, essa que é a minha mulher da minha vida. É isso que acontece, meu querido. Se todo mundo fosse gostar da mesma mulher, nós ia ter que sair na mão com o outro. Porque eu ia querer a sua, se a sua fosse melhor do que a minha. Ou você ia querer a minha, tá entendendo? Então Deus fez tudo com sabedoria. Não tem mulher feia a poder no sangue de Jesus. Mas Salomão escolheu aquela que ele achava que era melhor. E na escolha de Salomão, agora Salomão, ele se lasca, se dá mal na vida por causa de mulheres. Por que aconteceu isso com ele? Porque com certeza essas mulheres não estavam cheias do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas mulheres não estavam com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essas mulheres estavam com a pombagira. Essas mulheres estavam com o diabo. Essas mulheres estavam com os demônios. Por isso que eu queria convidar você a aceitar Jesus. O diabo tem colocado muitas crianças na prostituição infantil. Existe um lema, um tema, existe uma lenda em que diz que é o homem que pega as meninas e engana, oferecendo bala, oferecendo presente, oferecendo isso e aquilo outro. Mas a sociedade nunca para analisar
que na beira das estradas, na beira das ruas, já tô descendo aqui a montanha, falando desse Jesus, nunca para analisar que, olha só uma coisa, nunca pararam para analisar que na beira das estradas tem um montão de criança em busca de homem para se prostituir. Não pararam para analisar que dentro de navio, dentro de barco, aí tem no YouTube, alguns vídeos mostrando que a própria mãe bota a menina de 7 anos dentro de uma embarcação para ir lá para aqueles navios que fica atracado, para levar para aqueles homens. Para os homens fazer aquilo com aquelas menininhas de 7, 8, 9 anos e ali elas traziam alguma coisa para dentro de casa. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não concordo com a prostituição infantil. O que eu quero te dizer é que às vezes o homem está trabalhando numa carreta, ou num caminhão de carga, ou dentro de um navio, e o diabo faz chegar até ele, criança, para ele se prostituir. E às vezes o homem está sem mulher, e quando o homem dá de cara com aquela menina se oferecendo, né, embora seja troco de um alimento, embora seja troco de uma comida, o diabo faz os dois, um gostar do outro. E é isso que tem acontecido na terra. Não é da forma como dizem as leis nossas. Não existe lei para botar na cadeia o pai e a mãe que deixa a menina ou menino se prostituir. Porque se a lei também começasse a incriminar o pai e a mãe que deixou a filha ou o filho, criança, ir para prostituição, talvez isso travaria. Mas o diabo tem as suas estratégias. Ele criaria sempre um jeito para burlar a lei. Tá entendendo? E é assim que funciona. É por isso que eu queria dizer para você que está ao alcance da minha voz, que somente Jesus tem o poder de libertar e purificar e curar. A Bíblia diz que o céu pertence às criancinhas. Está escrito na Bíblia. Nós já lemos que deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. E o diabo, por saber que o reino do céu é das crianças, ele fez com que muitas crianças... Eu estava olhando no YouTube e apareceu alguns filmes que eu vi lá, tipo Picolé Labra, vários nomes. Meninas bem pequenininhas, sendo a estrela do filme, na prostituição. Eles colocaram criança para se prostituir. Não é maior de 18 anos, nós estamos falando de criança de 10 anos, 9 anos, 12 anos. É isso que a gente vê. Aqui, embora no Brasil seja proibido, alguns filmes até o YouTube já tirou. Mas tem muito filme, mas muito filme mesmo, com criança sendo estrela da prostituição. Claro que eles botam um tema, né, dizendo que é para combater a pedofilia. Mas na realidade tem aquela história ali de um velho com criança. É isso que o diabo tem criado, um meio de fazer com que a criança seja estrela na prostituição. Tem um filme em que uma menina, me parece com 10 anos de idade, Inocência Marcada, Marcas do Silêncio, o nome do filme, Marcas do Silêncio. A Marca do Silêncio é uma menina bem criancinha, ela é protagonista desse filme. Ficou riquíssima, milionária, porque ela fazendo o papel de que ela estava sendo abusada pelo padrasto, ela estava combatendo, né, a pedofilia, combatendo a violência contra a criança, mas sendo que ela fazendo aquilo mesmo normal de adulto. O diabo criou a situação, meu querido, para enganar a sociedade, para enganar as leis do nosso país, do país do mundo inteiro. Criou a situação. Criou a situação. Só Deus para poder ter misericórdia. O diabo criou situações. Então qual é a saída? É buscar a Deus, é ir para a igreja, é levar nossas crianças para a casa de Deus, participar de orações no monte, nas vigílias, nas consagrações. Existem pessoas falando que o crente é fanático. Olha, se você buscar Deus 24 horas, não é fanatismo. Fanatismo é você ficar querendo tomar cerveja 24 horas. Fanatismo é você querer ter 1000 mulheres por dia, ou por mês, ou por ano. Fanatismo é você querer ser macumbeiro, comer carniça. Fanatismo é você se entregar a tua vida pro baile funk. Na época que o baile funk estava florando na terra, quantas menininhas aí com 8, 9 anos, 10 anos, eu tô mostrando criança, porque adulto já tá perdido, mas botava criancinha com essa idade, com a sainha bem curtinha, e os adultos gritando, abaixa mais, abaixa mais. A intenção é ver, né, aquilo que você já sabe. E quem é o culpado dessas crianças estar nessa imundice? Papai e a mamãe, achando aquilo bonito,
A menininha vai crescendo, vai ficando bonitinha. A mãe fica feliz em colocar aquela filhinha dela para se expor pro mundo, né? A gente vê aí alguns vídeos no YouTube, aonde muitas menininhas, né, fazendo coisas, né, para mostrar o corpo para os adultos. Quantos sumiços de criança a gente vê? Quanto mais se coloca criança bonitinha, né, com pouca roupa, nas redes sociais, quando menos esperar, essa criança desaparece. Tem também, né, as bruxarias, que para fazer feitiço, pega as crianças. Olha lá, mais ou menos a idade da criança, o diabo pede aquela criança e lá é levado para magia negra, para a bruxaria. Mas o que eu queria chamar a tua atenção aqui é para que você, eu já estou descendo a montanha, que você pudesse levar isso a sério e voltasse para Deus, ali no Jardim Hangar, Rua Canal da Figueira, em frente a uma padaria, a rua pequenininha. Você vai encontrar no Jardim Hangar, próximo de Imbariê, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Você vai encontrar ali essa igreja. É um templo novo, está começando agora. Lá você vai ver um grupo que já tem gente chegando lá, se voltando para Deus. Você vai encontrar um grupo que ora, que prega a palavra, que evangeliza. Um grupo que faz a vontade de Deus. Um grupo que está atento à vontade do poderoso. Esse grupo é um grupo que faz a vontade do poderoso Deus. Vale a pena ser crente. Você já parou para pensar bem? Todo crente, ou quase todos os crentes, meu amigo, que estão na casa de Deus, são pessoas que vieram de macumba, vieram do presídio, vieram de ser estupradores, vieram de usar drogas, de bebida alcoólica. Homens que bebiam tanto que a mulher deles tinha que mandar alguém buscar lá na vala ou buscar na porta do botequim. E muitas das vezes essas mulheres traíam o marido, porque ela não tinha marido. O cara bebia dia e noite, noite e dia. Quando não estava bêbado, ia ficar. E ali a mulher ficava sem marido. E os amigos que davam as bebidas pro marido, vai lá e pega essas mulheres e faz a mulher trair o marido. Vale a pena ser crente. Quantos amigos convidou o outro para tomar cerveja nas suas casas, né? Faz aquele churrasco, que todo mundo bebendo. Enche o marido de bebida. Aí quando o cara menos espera, o cara bêbado, vai lá e traça a mulher do cara. Ei, presta atenção nisso. Isso é coisa séria. Tá na hora de você se voltar para Jesus. Quem é crente não é mendigo. Quem é crente não fica bêbado. Quem é crente, meu querido, não fica jogado dentro das valas. A pessoa que aceitou Jesus agora tem alegria. Existe pessoa aí pregando aí, dando ensinamentos no Facebook, ou até mesmo no YouTube, que pastor é ladrão, que é isso e aquilo outro. Uma coisa eu quero dizer pra você, olha pra cara dos crentes, vê se você vê crente com cara de mendigo. Procura se informar aqueles que você vê aí nas estradas, aqueles que você vê deitado embaixo de ponte, deitado aí, enrolado em cobertor, pessoas que estão morando na rua, se eles são crentes, se eles são membros de alguma igreja. Todos eles não são crentes. A maioria ex-evangélico. A maioria ficaram nessa situação porque largaram Jesus. Ah, mas largaram Jesus por quê? Muitas das vezes largaram Jesus porque pecaram. Pecado para a morte. Se a pessoa recebe o Espírito Santo, está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, 8, 9... Versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Lá vem escrito o seguinte, que depois que a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, já tem aquele contato com Deus, está liberto, purificado, curado, sarado, não tem mais vontade de fumar, não tem mais vontade de se prostituir, não tem mais vontade de viver uma vida pro diabo. Essa pessoa agora sai da igreja e volta a ter práticas diabólicas. Essa pessoa agora, o estado dele é um estado de crucificou Jesus de novo. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20, 21 e 22, está escrito que o estado dele fica pior do que quando ele não era crente. Os piores bandidos, os piores assaltantes, os piores estupradores, os piores ladrões, são pessoas que tiveram na igreja. São pessoas que largaram Jesus e passaram agora, estão agora desviados. Essas pessoas agora passaram a fazer isso. Dá uma olhadinha no Facebook, você vai ver lá pessoas postando figurinha, desenho,
um monte de cara, né, no sentido de estar dando gargalhada contra crente, tudo ex-evangélico. Quanto mais zomba de crente, você já sabe, já foi crente. Eles estão zombando porque 7 demônios entrou dentro deles. Aonde está escrito isso na Bíblia? Mateus capítulo 12, lá no versículo 43, 44 e no versículo 45. O diabo entrou dentro dessas pessoas e fez essas pessoas praticar todo tipo de miséria, meu querido. Agora a pessoa começa agora a criticar pastores, de criticar o templo, começa a criticar tudo que é de Deus. Eles não